Olá, estamos mais uma vez aqui. Infelizmente, diante das telinhas. Não era isso que nós queríamos, né? Queríamos, de fato, estarmos em sala de aula com vocês. Desta feita, estaremos apresentando para vocês o Festival Internacional de Cinema Tacorama com a disciplina de arte. E os professores colaboradores foram professora Eliane Santos, professor Marco Polo e a professora Natália Oliveira. E a professora Eliane estará apresentando um pouquinho desse trabalho para vocês. Vamos lá? Lembrando que o trabalho teve início desde o dia 22 de março e irá até o dia 9 de abril. O objetivo dessa aula: apresentar o que é o Festival Tacorama, qual a importância dele, né, para os nossos alunos. Estimular o interesse dos alunos em relação a curta-metragens. Mostrar ao aluno que é possível se divertir e aprender mesmo quando ele está em casa. E para nossa reflexão, enquanto você sonha, você está fazendo o rascunho do seu futuro. Olha como é bom sonhar, e a arte nos leva a isso, ao mundo da imaginação. E o nosso primeiro curta-metragem tem por título O Macaco Homem. Vamos fazer uma breve reflexão sobre esse filme, O Macaco Homem. E aí eu gostaria que vocês observassem essa primeira imagem. Para compreender o filme, é necessário compreender um pouco sobre ecologia e desmatamento. Pela própria imagem, a primeira imagem que vocês se deparam, vocês já conseguem imaginar que tipo de imagens ou que tipo de filme nós estaremos nos deparando a partir de agora. Primeiro vamos entender o que é ecologia, né? Você já ouviu falar nessa palavra? Você pode estar pesquisando também. Ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si com o meio orgânico ou inorgânico no qual eles vivem. E aí vocês podem se aprofundar muito mais, pesquisar bem mais sobre o que significa ecologia. E desmatamento? Você já ouviu falar nessa palavra desmatamento? Olha só, desmatamento ou desflorestamento refere-se à eliminação total ou parcial de qualquer tipo de cobertura vegetal. Atualmente, é considerado um dos maiores problemas ambientais. E o que isso tem a ver com o filme? Quando você começa a perceber, assistindo ao filme, quando você começa vendo as cenas, você vai entender um pouquinho sobre o que é ecologia, sobre o que é desmatamento e por que faz analogia com o filme. Qual a relação do desmatamento com o filme? Então vamos lá. Vamos conhecer um breve relato. O macaco, ao encontrar na superfície do rio uma pequena bolsa com um barbeador elétrico, logo ele descobre para que serve esse objeto. E ele começa a utilizá-lo. Mas há um detalhe, ele fica furioso e ele depila todo o seu corpo. Parece mais quando o ser humano entra na Mata Atlântica, né, e começa aí já fazendo o desmatamento. Então, o depilar do corpo dele pode fazer a analogia com o desmatamento. O personagem migra da floresta, onde ele vivia, para a cidade. Decidido a viver com os humanos, ele vai se urbanizando, ele vai adotando modos capitalistas de consumo e ele vai se adaptando às novas tecnologias. Afinal de contas, quem não gosta de tecnologia? Mas a partir daí, ele vai usufruindo daquilo que vai sendo ofertado para ele. Além das novas tecnologias, ele começa a usufruir da indústria, do sucesso, do glamour, né? Então ele vai fazendo parte do universo humano mesmo. Mas chega um momento que ele começa a refletir. E aí ele começa a pensar, mas esse mundo não me pertence.
E ele começa a relembrar de suas origens. E qual é a sua origem? Ele pertence à floresta. E aí ele percebe que algo precisa ser feito. Ele precisa mudar alguma coisa. Ele precisa salvar urgentemente a floresta para salvá-la do desmatamento contínuo e toma atitudes imediatas, intervindo na grande cidade. E aí ele começa a fazer coisas que não pertenciam ao mundo dele, porque ele começa agindo do mesmo modo que o ser humano age quando vai fazer o desmatamento lá na floresta. E para isso, nós trouxemos algumas atividades. Não basta só assistir o filme, né? Porque só assistir ao filme é muito cômodo. Nós queremos também que vocês pesquisem, que vocês descubram qual é a finalidade, né? Qual o objetivo e que vocês aprendam com essas atividades. Para o 8º ano, nós fizemos o seguinte. A primeira questão. O personagem principal do filme migra da floresta onde vivia para a cidade, resolvendo viver como humano, e adota o modo capitalista do consumo. Com isso, ele se adapta ao quê? Às tecnologias mais avançadas? Ele usufrui da indústria? Ele adota o glamour? Né? E todas as afirmações estão corretas? Então aí você vai marcar a alternativa que se adequa à pergunta que foi feita para você. Após assistir ao filme e perceber o dilema do macaco na cidade grande, faça uma analogia entre o filme e o processo de desmatamento na Amazônia. Então essa é a sua segunda questão, certo? Faça uma análise do filme, assista quantas vezes for necessário e faça a sua análise de forma bem sucinta, bem inteligente. Na terceira questão, tem o seguinte. O macaco vive uma situação que não é sua realidade, o que o deixa muito bravo. E por isso ele tem algumas atitudes que não é comum para o animal. Ele muda o seu comportamento. Será que ele muda o seu comportamento? Por que ele muda o comportamento? Justifique a sua resposta. Vamos aprofundar um pouco mais. De acordo com as suas impressões, reproduza uma cena do filme O Macaco Homem, a qual mais gostou, e represente através de uma escultura, utilizando materiais recicláveis, como garrafa PET, tecido, madeira, dentre tantos outros que é possível você usar. Você também poderá utilizar lápis de cor, hidrocor, giz de cera, tinta guache, ou seja, vai de acordo com a sua criatividade. Nós sabemos do seu potencial, sabemos que você é capaz, por isso, mãos à obra e capricha na tua atividade. Para o 9º ano, também trouxemos algumas questões. E a primeira questão é, analisando o filme O Curioso Macaco, responda às atividades abaixo. Escreva V para verdadeiro e F para falso. O filme apresenta a história de vários animais perdidos na floresta. Será que é isso? Bom, você vai analisar. Afinal, você assistiu ao filme. O filme apresenta um macaco que sai da floresta e descobre uma sociedade humana. Isso é verdadeiro? O macaco descobre que há vários animais perdidos na floresta. Foi isso que você observou lá no filme? O macaco descobre um barbeador elétrico. Se for verdade ou se for falso, você estará aí marcando. Ao encontrar o barbeador, ele faz uma analogia entre o barbeador elétrico e uma escavadeira. Será que isso é verdade? Ele faz analogia a isso mesmo? Reflita sobre essa questão. Na segunda questão, é possível perceber no filme O Macaco Homem que o tema principal refere-se ao que exatamente? Ao crescimento industrial nas cidades? À falta de matérias-primas para a indústria? A ecologia e desmatamento florestal? Ou a criação de parques ambientais nas grandes cidades? Então, qual é o tema principal desse filme? Agora que você já assistiu ao filme, responda ao que se pede. Quais os riscos dos desmatamentos na floresta amazônica? Explique. Quais são os riscos? Quais são as consequências, né? O que acontece quando o homem desmata
quando o homem tira da natureza aquilo que faz parte e aquilo que faz tão bem para os animais e até para a nossa própria vida. Explique, justifique, pesquise, esse é o correto. De acordo com o filme, ele age como se fosse um ser humano normal e é capaz de criar sua própria empresa. O que ele faz quando ele se torna bem-sucedido? O que acontece com ele? Porque ali ele já não é mais um animal, ele age como se ele fosse um ser humano. Então analisa o filme e responde a tua questão. Aprofundando. De acordo com as suas impressões, reproduz uma cena do filme O Macaco Homem. Aquela cena que você mais gostou. Represente através de uma escultura utilizando materiais recicláveis. Não esqueça, utilize materiais recicláveis. Lembre-se que você pode utilizar garrafa PET, que você pode utilizar tecido, madeira e dentre outros que você pode estar aí produzindo a sua escultura. Você também poderá utilizar o giz de cera, o lápis de cor, o hidrocor, a tinta guache, certo? Ou seja, você vai usar as ferramentas de acordo com a sua criatividade. Capriche, você é capaz. E nós esperamos um trabalho belíssimo produzido por vocês, alunos. Para a nossa reflexão, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, assim nos disse o grande Vinícius de Moraes. Realmente, a vida tem sido um grande desencontro nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, mas nós esperamos que em breve nós possamos nos reencontrar em sala de aula. Nada substitui um professor, nada substitui o nosso abraço, nada substitui o nosso sorriso nos corredores da escola. Até breve.